Então, Santa Teresa, o que ela fala? Primeira morada. Eu não peço, ela fala para as irmãs, que vocês tenham considerações profundas a respeito de Deus. Eu peço apenas que vocês olhem para Ele. Que seja uma oração simples. E dizer, Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui, quero te pedir algumas coisas, agradecer algumas coisas. Estou aqui nessa confusão. Estou aqui, às vezes, com sono. É muito comum, quando a gente vai começando a criar um ritmo de oração, ter muito sono. Pegar no sono, dormir, cochilar durante a oração. É muito comum. Ou se distrair, começar na oração e terminar pensando outra coisa, nada a ver. Mas o que é importante? Não desanimar. Peça perdão para Jesus. Jesus, perdão. Eu pensei em tantas coisas, mas eu sentei aqui, eu parei aqui para rezar, para falar com o Senhor. Né? E assim, começar. É importante começar. Santa Teresa ela vai dizer que a alma, né, na primeira morada, ela vai aprendendo a voltar os seus olhos para Deus. A primeira morada é onde a pessoa aprende a rezar. É isso. Depois, na segunda morada, já temos um passo a mais. A alma começa a escutar o chamado de Deus. Ou seja, nós já vamos ficando mais espertos, mais sensíveis para as coisas de Deus. E começamos a perceber dentro de nós algumas inspirações para fazer o bem, para corrigir os nossos pecados. Então, é aquilo que eu falei. Então, nós vamos já melhorando, né? Vamos melhorando pouco a pouco. Vamos ficando mais espertos para as coisas de Deus. Então, às vezes, você está rezando um terço e vem na sua memória uma pessoa. E aí você já aproveita e já reza por aquela pessoa. É uma inspiração. Você, às vezes, está numa missa e ouve ali uma palavra e aquela palavra cai no seu coração. Às vezes você está assistindo aqui uma live, uma aula, você vê alguma coisa no seu dia a dia e aquilo te desperta. É a segunda morada. Essas pequenas graças que Deus vai nos dando para nos aproximar dele, a teologia chama de graça atual. As graças atuais começam a aparecer muito aqui na segunda morada. Então, aqui a pessoa, né, de acordo com o que Santa Teresa, né, eu anotei aqui o que ela mesma fala. Ela diz que a pessoa já escuta mais claramente a voz de Deus através dos sermões, das leituras, dos conselhos, das inspirações interiores. Às vezes, rezando, você tem uma grande ideia que você não teria normalmente. Você tem uma grande ideia, às vezes, para solucionar, inclusive, algum problema da sua vida. E, às vezes, é rezando que vem nessa solução. Típico da segunda morada. Só que aqui começa um combate mais intenso às tentações. Então, é interessante, é proporcional, né? Na medida em que Deus vai dando a graça, também as tentações vão aumentando. Então, aqui na segunda morada, você já vai começar a ser alvo de calúnia. Então, você vai ver gente da sua família, gente da igreja, gente próxima, virando as costas para você. Você vai ser alvo de mentiras. Você vai começar a sofrer algum tipo de perseguição, seja no seu trabalho, seja pela sua postura. Então, aqui também, dentro da sua casa, quem é casado vai perceber que essas tentações elas vão aparecer muito na palavra atravessada do marido, na palavra atravessada da mulher. A tentação vem aí. O inimigo ele começa a sugerir, porque a tentação é assim, uma sugestão do inimigo. Ele vai começar a sugerir coisas que tirem a sua paciência, que te desestabilizem. E aí, se você não estiver firme na oração, corre o risco de desanimar e voltar para a primeira morada. Muita gente faz isso. Muita gente, quando começa a avançar, fala, nossa, é muita tentação, é muita coisa. Nossa, eu era mais feliz quando não tinha nada disso. E aí a pessoa quer
voltar. A pessoa quer voltar. Nós não podemos voltar. Nós temos que avançar. E também não podemos ter medo de tentação. Santo Agostinho dizia uma coisa assim que é preciosa. Santo Agostinho ele dizia o seguinte: Satanás é um cachorro na corrente. Né? É a comparação de Santo Agostinho. Por quê? Ele dizia: um cachorro na corrente ele faz um barulho danado, ele sacode a corrente, ele faz um estardalhaço, mas ele está na corrente. E o diabo ele sabe que ele é um poder vencido. Os demônios têm mais medo de uma alma que reza, que está em estado de graça, do que as pessoas deveriam ter de medo dele. Então, uma pessoa em estado de graça, ela coloca mais medo no demônio do que o demônio deveria colocar nela. O demônio é um poder vencido. Coloque isso na sua cabeça. Você é batizado, filho de Deus, amado por Deus. Se você recebe o sacramento, se está na graça de Deus, pronto, não há o que temer. O inferno inteiro pode se levantar. Você é amigo de Deus. Você tem ao seu lado a Virgem Maria, que é rainha dos anjos. Você tem o seu anjo da guarda. Você tem Cristo que te cobre com seu sangue e perdoa os seus pecados. Então, puxa vida, né? Nós não temos que temer. Não temos o que temer. Mas as tentações fazem barulho. Elas nos desestabilizam, elas tiram a nossa paciência. Mas nós não podemos deixar que as tentações se tornem pecados. Ter tentações não é problema. O problema é quando isso vira pecado. Quando nós consentimos na tentação e abrimos a porta para o pecado. Na segunda morada, Santa Teresa vai dizer: aqui entram, ela diz isso no Castelo Interior, né, no capítulo 1 das segundas moradas. Ela diz assim: aqui entram as almas que já começaram a ter oração e entendem quão importante coisa é não ficarem nas primeiras moradas. Quem está na segunda morada quer avançar. Está sendo tentado, está sendo provado, mas quer avançar. E aí, na segunda morada, nós podemos dizer que é quem já reza. Você vai falar, mas quem está lá na primeira morada não reza? Se você não reza todos os dias, não tem um tempo para rezar todos os dias, não tem uma regularidade na oração, você ainda está na primeira morada. Na segunda morada, é preciso ter uma regularidade de oração. Então, o que é ter oração, que Santa Teresa fala? É você já conseguir falar com Deus naturalmente, a ponto de fazer muita falta se você não rezar. Puxa vida, Santo Afonso ele fala, né, que a gente deve rezar pelo menos meia hora por dia. Quem está começando, 15 minutos. E aí São Francisco de Sales, ele tem um conselho que é engraçado. Ele dizia assim para os dirigidos espirituais dele: quando você estiver com muita vontade de rezar, reze pelo menos meia hora. E quando você não tiver com vontade nenhuma, reze 1 hora. Então, é para fazer exatamente o contrário. Quando você não quer, é que você tem que rezar mesmo. Então, ter oração, que é o que Santa Teresa fala, é já ter adquirido o hábito da oração, a ponto de que você não consegue ficar sem. Você precisa daquilo. Então, isso é ter oração. Certo? Então, Santa Teresa vai dizer, quem está na segunda morada é uma alma que já percebe que precisa de duas coisas: avançar e perseverar. Ela precisa se manter, mas precisa avançar. Na terceira morada, nós já temos um avanço aqui. Nós já estamos falando da vida virtuosa e ordenada. Quem entra na terceira morada já é a pessoa que se habituou à oração, que já tem a vida sacramental regulada, já tem uma busca pela caridade e que agora já começa a avançar, porque já começa a praticar as virtudes. O que é praticar a virtude? É você repetir um ato bom tantas vezes até o ponto disso virar um hábito. Então, aqui nós estamos falando já da terceira morada, que é a prática da virtude. Eu pratico a virtude de tal maneira
E eu avanço tanto nessa prática da virtude, né, que eu vou insistindo. Puxa vida, eu preciso desenvolver em mim a virtude da magnanimidade. Eu preciso repartir mais o que eu tenho. Eu preciso ajudar mais as pessoas. Então, o que você começa a fazer? Começa a dispor todo mês de um pouco do seu dinheiro para ajudar as famílias mais pobres da sua paróquia. Começa a ajudar o grupo dos vicentinos. Começa a ouvir pessoas que estão com problemas, que estão sofrendo. E você faz isso 1, 2, 10 vezes. E chega num ponto em que isso se torna natural. Você já não precisa mais fazer um esforço para praticar esse bem. Ele já é natural. Pronto, você adquiriu uma virtude. A virtude é a prática de um ato bom até que ele se torne um hábito, até que ele se torne natural. Então, na terceira morada, quem entra na terceira morada já tem essa consciência. Eu preciso lutar contra o mal que há em mim. Eu me confessei durante anos da minha vida aqui em Campinas com um padre salesiano muito santo, é o padre Alfredo, já é falecido, morreu com mais de 100 anos. E é interessante que o padre Alfredo, ele me ensinou isso aí uma vez numa confissão. Ele falou, olha, meu filho, se você pegar um pecado que você repete muitas vezes, escolher esse pecado, não é que você vai descuidar dos outros, né? Mas você vai pegar esse pecado e você vai tentar opor a este pecado uma virtude. O que esse pecado faz de mal? Você vai fazer o contrário. Ele falou, se você fizer isso insistentemente durante 1 ano, ele falou, se você não passar por uma transformação profunda, você volte aqui para reclamar comigo. E eu me lembro que eu fiquei impressionado com isso que ele falou. Né? E dependendo do pecado, até antes de 1 ano, a gente consegue superar. Mas tem que ser insistente. Tem que ter uma vigilância em cima desse pecado. Sempre opondo uma virtude. E isso vai nos transformando. E aí, esse sacerdote ele me disse, olha, meu filho, se a gente fizer isso durante toda a nossa vida, em alguns anos, nós nos tornamos santos. E é verdade. É verdade. Só que tem um detalhe também. Quando a gente começa a combater um pecado e a matar este pecado e colocar uma virtude no lugar, a gente começa a perceber outros pecados que a gente não percebia. E aí a gente vai notando que a gente é muito mais pecador do que a gente imagina. Porque, no fundo, a gente sempre se acha um pouco melhor do que realmente a gente é. Quando a gente começa a fazer esse exercício de prática das virtudes, a gente começa a ver que a gente não é tão bonzinho assim. Então, na terceira morada, já é uma vida ordenada. Ou seja, já não se cai mais em pecado mortal. Quem está na terceira morada são pessoas que já conseguem evitar os pecados mortais. E são pessoas que já estão evitando até mesmo alguns pecados veniais. Aí é a terceira morada. Santa Teresa vai dizer, é um estado em que a alma busca viver em estado de graça o tempo todo, praticar as virtudes, cumprir os seus deveres e evitar os pecados graves a todo custo. Contudo, ainda existe um apego à própria vontade e uma segurança excessiva em si. Então, quem está na terceira morada ainda está muito apegado aos parentes, à própria imagem, ainda está muito apegado às coisas materiais em si, ainda é uma pessoa que está muito ligada ao exterior, né? E também ainda tem o defeito de confiar demais em si. Mas já está na terceira morada, já avançou. Então, é preciso ter esse desapego do coração. O que é o desapego do coração? O desapego do coração não é abandonar tudo, não é abandonar a profissão, renunciar aos bens materiais, não é isso. Você vai continuar tendo seus bens, continuar tendo seu trabalho, né? Mas você vai mudar o movimento do seu coração.
Uma alma apegada, ela olha para as coisas e ela pensa, isso é meu. Uma alma desapegada, ela olha para aquilo que ela tem e ela diz, isto Deus me deu para que eu o sirva melhor. Então, tem toda a diferença. É muito diferente eu querer controlar tudo, isso é meu. E quando eu digo isso é meu, isso vale até para mulher, filho, marido. Às vezes as pessoas têm essa possessividade em relação às pessoas, isso é meu. Não. Deus me deu estas pessoas na minha vida. Deus me deu o que eu tenho e o que eu sou. Mas tudo isso é meio para que eu possa amá-lo mais, servi-lo mais e melhor. E aí eu reordeno o meu movimento interior. Então, quem está na terceira morada ainda está muito apegado a essas coisas. Santa Teresa diz aqui no capítulo 1 das terceiras moradas, né? Estas almas desejam não ofender a Deus, guardam-se dos pecados, fazem penitência e têm horas de recolhimento. São pessoas que, se forem preciso, já na terceira morada, rezar por 1 hora, 2 horas, já reza. A oração já não é problema mais. Entendeu? Mas ainda tem esse coração apegado, porque coloca a sua segurança naquilo que ela é e naquilo que ela tem. Então, qual que é o exercício que quem está na terceira morada tem que fazer? Não é o exercício de abandonar o que tem e o que é, mas de reordenar o coração. O que eu tenho, o que eu sou, Deus me deu para que eu possa servir, para que eu possa amá-lo.